Olá, eu sou o CD Silva e hoje eu estou conversando com o Diogo Moisés, que é coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Hoje nós vamos falar sobre o 5G. Nesta quarta-feira, o TCU já formou maioria para aprovar o edital do leilão do 5G, que está em discussão já há um bom tempo no Brasil. Hoje a gente vai aprender sobre as regras do 5G, o que pode mudar ainda ou não, e o que está em disputa nesse leilão do 5G. Diogo, vamos começar com o seguinte. A Anatel ela já aprovou o rascunho desse leilão do 5G em fevereiro deste ano. Como é praxe, todo edital desse tipo, a agência tem que mandar para o TCU. E agora, nesta semana, na quarta-feira, o TCU formou maioria para aprovar o edital, mas o ministro Haroldo Cedras pediu vista, então o edital não está valendo ainda não foi reencaminhado para a Anatel. Desde então, dessa discussão da Anatel em fevereiro, agora no TCU, mudou alguma coisa importante? O TCU mudou alguma coisa? A Anatel mudou alguma coisa? O que está acontecendo? Olha, CD, primeiro, olá para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema que é super importante para a vida das pessoas, dos usuários, dos consumidores. Eu diria, o CD, que ainda tem coisas que não estão totalmente claras, né, em relação a qual foi o encaminhamento do TCU, mas, de forma geral, ele deu uma carta branca para a Anatel prosseguir, né? Boa parte das questões que estavam sendo apontadas como problemáticas pelo TCU, pelo que nós pudemos compreender, vão ser apresentadas para a Anatel como orientações, como sugestões para que, eventualmente, ela incorpore ou não no edital que vai ser publicado mais adiante, né? Então, isso coloca uma questão, né? Porque o argumento do TCU é de que a área técnica da Anatel e o Ministério das Comunicações são os órgãos responsáveis por produzir, vamos dizer assim, as políticas públicas do setor, e isso é uma verdade, né? Agora, isso gera, pelo menos nesse meio tempo, até que o edital de fato seja publicado, um certo nível de incerteza, porque nós não sabemos o que das recomendações ou sugestões feitas pelo TCU, né, que pelo que nós entendemos vão ser apontadas com essa natureza de recomendações, vão ser de fato incorporadas pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações na formulação do edital, né, do leilão que vai ser colocado, vamos dizer assim, na rua nos próximos meses. O que nós entendemos é que houve mais assertivamente uma indicação do TCU para que os vencedores do leilão tenham, dentre as suas obrigações, né, vão ter obrigações de expansão, né, de conectividade em 4G, de expansão de redes fixas também, mas que incorpore a questão da conectividade das escolas públicas brasileiras, que é um tema fundamental, né, já era fundamental antes da pandemia, mas que se revelou com uma força brutal, né, nos últimos meses, no último ano e meio, né? Mas até neste quesito aí uma série de questões sobre se esse modelo federalizado de obrigações às grandes operadoras é de fato o mais saudável, vamos dizer assim, e o que tem maior chance de sobrevida a médio e longo prazo. Mas pelo que nós entendemos, essa foi a grande mudança, né? Há uma questão ainda sobre a questão da natureza técnica, que vai ser das premissas e princípios que vão ser utilizados, se as operadoras vão poder implementar algo que a gente chama de um 5G não puro, vamos dizer assim, que beba, né, das tecnologias que já estão na praça, vamos dizer assim, ou se vai ser um modelo 5G puro, onde as operadoras vão ter que zerar, vamos dizer assim, né, o seu parque para que o 5G comece a ser instalado a partir de uma tecnologia centrada, focada e com uma natureza própria do 5G. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Esse debate aí eu lembro quando a Anatel estava discutindo o leilão, que é o que chamavam de rede legada. Quer dizer, hoje no Brasil já existe o 4G. Então, as operadoras compraram antenas, certo? E outros equipamentos que trabalham com o sinal 4G nos celulares das pessoas e assim por diante. E aí teve um debate na Anatel que, se a partir do 5G as operadoras vão ter que trocar todos os equipamentos, não é isso? É um equipamento completamente novo para entregar o 5G, ou se será permitido a elas fazer uma modificação no que já está instalado
para que opere 4G e 5G junto, é isso? É exatamente isso, CD. Você traduziu provavelmente de uma forma melhor que eu. Isso ainda não está claro para a gente, tá? Eu acho que é um jogo que ainda está sendo jogado, existem tanto interesse de operadoras quanto de fabricantes. O que interessa, CD, sob a perspectiva do consumidor, é qual é o sistema que vai ser mais barato e com chances de ser implementado com maior velocidade para os usuários finais, né? Veja que boa parte do 5G está sendo pensado para conectar objetos e coisas, né? Então vamos usar o 5G para a gente conectar as nossas grandes fazendas, o nosso agronegócio, para ter uma eficiência melhor, uma produtividade melhor. Então vamos conectar os ambientes domésticos para que as pessoas venham até uma casa conectada, um carro conectado, e por aí vai. Geladeira. Geladeira conectada. O que nós temos dito é que, embora boa parte desses avanços possam ser benéficos para os usuários, né, o que nós temos hoje é um passivo que precisa ser resolvido, CD. Hoje, embora o acesso à internet cresça de forma relativamente grande, né, o que nós temos é, primeiro, um cenário ainda onde boa parte da população não está conectada, não tem forma nenhuma de acesso, né? E nós temos também um cenário de tremendas desigualdades de acesso, enquanto boa parte das pessoas, como eu e provavelmente você, né, e boa parte das pessoas que estão nos assistindo também, tem várias formas de acesso, inclusive uma internet fixa residencial, que é o paradigma de qualidade, né, que te permite usar a internet a partir do modelo de negócio por velocidade, te permite conectar todos os dispositivos da casa, né? Nós temos hoje boa parte da população que adentrou nesse ambiente por meio dos telefones celulares, né? E por meio daqueles planos pré-pagos, que tem a franquia cara em relação aos mais caros, em relação aos outros, e que acaba deixando boa parte da população ou desconectada, boa parte do tempo, só com acesso àqueles aplicativos dos pacotes zero rate, né? Ou conectada de uma forma em que o próprio usuário acaba se policiando, né? E acaba se autocensurando, que se for ver o nosso vídeo aqui no YouTube, né? Como boa parte das pessoas estão vendo, ou no próprio site do antagonista, a sua franquia de dados vai se esgotar e ele não vai conseguir utilizar a internet para aquilo que ele precisa mais essencialmente, vamos dizer assim, né? Então, por que eu estou colocando essa questão, CD? Porque nos parece que nós temos, embora uma necessidade de implementar o 5G, nós estamos esquecendo de falar sobre o que é mais importante para o país, que é lidar com esse passivo de desconexão, de exclusão digital que nós temos hoje, né? Veja que não precisa ser muito inteligente, né, CD? Basta observar o mundo real para ver a importância de um acesso à internet de qualidade hoje para as pessoas. Isso tem a ver com o trabalho, tem a ver com a educação. Para citar um exemplo recente, o Congresso aprovou um projeto de lei de auxílio internet, que ia custar 3,5 bilhões para fornecer a internet para os alunos carentes. São alunos que estão cadastrados no cadastro único, etc., para alunos e professores. O governo não apenas vetou esse projeto, como depois recorreu ao STF, usou a AGU para recorrer ao STF para derrubar a derrubada do veto, porque o Congresso derrubou o veto, e o governo está lutando no STF para não fornecer auxílio internet para os estudantes carentes. E teve mais, né, Cida? Recentemente o governo publicou uma medida provisória, que tem força de lei, né, alterando esta lei para que ele deixe de ter obrigações em relação a, por exemplo, o prazo em que esses recursos precisam ser utilizados, né, metas que precisam ser atingidas e por aí vai. Então, está havendo um esforço, né, do governo em simplesmente fazer com que essa lei não seja cumprida, né? A lei é perfeita, CD? Evidente que não. Eu vou citar duas coisas para dizer que ela é imperfeita. E não é pouca coisa. Tá? Primeiro que ela diz que vai prioritariamente comprar telefones celulares para os alunos. Veja, não precisa também ter inteligente para gastar muito a sola cerebral para perceber que o uso de um telefone celular, uma telinha pequena, é muito diferente de uma tela grande, de um teclado, como nós estamos utilizando aqui, né? Então, nós estamos falando que aqueles alunos que mais precisam do auxílio público vão ter esse auxílio, mas que vão mantê-los como uma categoria de usuários de segunda classe. E uma segunda questão, CD, que também nos parece absolutamente, né, desconexa com a realidade, é que o projeto provê como conexões prioritárias essas conexões móveis com franquias. Então, além de dar um telefone celular, nós vamos dar um pacote de conectividade absolutamente limitado. O que vai fazer o estudante com isso? Vai utilizar para sua plataforma educacional, mas a partir do momento que ele quiser ver um vídeo, para também passa a se autocensurar. Para complementar esse seu processo, ele não vai poder fazer. Veja que
parece, CD, que a gente construiu uma visão muito limitada do significado do acesso à internet para a educação. Parece que a única coisa relevante é conectar as plataformas que são utilizadas, né, objetivamente para o ensino à distância, como se a internet não fosse um portal para o conhecimento muito mais amplo e que permitisse que as pessoas buscassem referências, conhecimento, arte, cultura, informação de uma forma muito mais ampla. Então, embora o projeto seja positivo e a gente esteja lutando para que ele seja implementado, o que nós temos dito é que nesta implementação é preciso, né, que novas diretrizes sejam construídas para que esses estudantes que mais precisam do auxílio público, né, não sejam tratados de largada como usuários de segunda classe. Né? Mas tudo isso para dizer, né, voltando o CD ao centro da nossa questão, o que o governo tem feito, infelizmente, é trabalhar para que esses recursos não sejam distribuídos para os estados, né, que é o que diz o projeto, para que eles passem a implementar nas escolas estaduais e em relação com as prefeituras, nas escolas municipais, esses requisitos materiais essenciais da nossa vida hoje educacional. Veja que esse é um problema que se mantém, mesmo com o fim da pandemia, Sandro. Ele já existia antes. Não adianta a gente achar, as crianças voltam para a escola, então a internet residencial passa a ser um bem que não é tão essencial assim para o ecossistema educacional. Isso é um erro grave também que a gente está cometendo. A internet continuará essencial e cada vez mais essencial para muito além do uso das plataformas de educação. Perfeito, Diogo. O nosso leitor, que acompanha normalmente a parte política das coisas, os times, os partidos que se enfrentam, tem acompanhado bastante o leilão do 5G com a questão da Huawei, a questão dos Estados Unidos, não querem que a Huawei entre e fica uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. Só que, na verdade, quem vai participar do leilão não são as fornecedoras de tecnologia, quer dizer, a Huawei, a Nokia e a Ericsson, por exemplo, mas são as operadoras, a Vivo, Claro, Oi, TIM, etc, etc, etc. Você pode explicar para o nosso leitor que diferença isso faz, que são as operadoras que participam, elas que escolhem a tecnologia e como que isso entra no debate, porque, ao contrário do que pode parecer para muita gente, a Huawei, por exemplo, já opera no Brasil. As operadoras já compraram antenas da Huawei, que já fornece 4G. Muitos dos nossos leitores estão assistindo esse vídeo nesse momento com antenas da Huawei, de um operador ou de outra. E que diferença que faz e como é que as operadoras entram nesse jogo, porque está tendo uma disputa geopolítica em relação às fornecedoras de tecnologia, as fornecedoras das antenas, mas quem vai entrar no leilão são as operadoras e não as fornecedoras de tecnologia. É isso mesmo, CD, porque o leilão ele está baseado principalmente na concessão de fatias do espectro. Né? O espectro é essa regra de radiofrequências em cada parte, e que cada parte serve para uma coisa. Né? Então, a gente tem um pedaço do espectro de frequências que é bom, por exemplo, para a televisão aberta, tem uma parte do espectro de frequências que é bom para o rádio FM, por exemplo. Né? Temos uma boa parte do espectro que é bom para 3G, né? E tem algumas fatias do espectro que são importantes e que são boas e que servem para se utilizar a tecnologia 5G. E são essas fatias do espectro, não é uma só, tá? Que estão sendo leiloadas, e são as operadoras que vão gerenciar esse espectro, né? Que vão dar o telefone lá, enfim, a gente vai comprar um telefone, vai ter uma linha, vai ter uma antena, que é uma Airbus, uma estação rádio base perto da gente, né? E todo esse processo é feito com a intermediação das operadoras. Então, é correto, né? Acho que não há outro modelo no mundo, né, para se implementar uma tecnologia dessa natureza, né? Ocorre que as operadoras vão precisar comprar tecnologia, comprar antena, transmissor e outras questões, né, outros equipamentos tecnológicos para poder operar essa tecnologia. E eles precisam fazer escolhas, precisam comprar de um ou de outro. Né? Existem pouquíssimos fornecedores 5G no mundo, são 3 basicamente, né? 2 europeus e um chinês, né? E como você bem colocou, tem toda uma questão geopolítica envolvida, né? Essa questão geopolítica tudo indica que vai ser diluída, né, a partir, né, e está sendo diluída a partir de uma mudança, inclusive do governo, né, norte-americano. E o que está acontecendo no Brasil é que o governo não conseguiu encontrar justificativas razoáveis, vamos dizer assim, para bloquear a entrada da Huawei, né? Cada um fala a empresa com uma né, com uma fonética
Para mim não tem portuguesada problema nenhum, específica. porque eu queria ver um executivo chinês lá falar Belo Horizonte. Se ele falar Belo Horizonte igual eu falo Huawei do jeito que ele fala. E durante todo esse processo, o governo brasileiro tentou construir a narrativa de que a tecnologia chinesa era insegura por natureza e que ela ia ser utilizada como instrumento de espionagem do governo chinês aqui no Brasil e em outros lugares. Essa justificativa, independente das minhas posições ou das suas, ideológicas, especialmente em relação a esse novo momento geopolítico que a gente vive, elas não se sustentam, né? Não é razoável, né? Especialmente num mundo onde a empresa chinesa já é a grande fornecedora dessa tecnologia, dizer que a utilização de equipamentos dela, produzidos seja lá onde for, aqui no Brasil ou na mesma China, vai ensejar um processo de espionagem brasileira, né? Então, o que eu acho é que isso certamente tende a encarecer se ela fosse, né? Eu posso gostar ou não gostar dos chineses, né? Mas certamente quando você tira o principal player da jogada, que tem os equipamentos mais baratos e que está na frente, né, no processo de evolução tecnológica, né, o que vai acontecer certamente, e nesse ponto nós temos um acordo com as operadoras, nós defendemos os consumidores, mas concordamos com eles, né, no sentido de que quanto mais fornecedores estiverem disponíveis, a partir de diretrizes técnicas muito bem determinadas, né, é melhor para o consumidor. Isso tende a baratear o processo de implementação e fazer com que a tecnologia 5G chegue mais rápido aos usuários finais. Por falar de sinalização, aparentemente o ministro Fábio Faria ele construiu um caminho possível quando ele lançou as regras do edital, antes do edital sair, previu uma rede privativa, quer dizer, um 5G para o governo e um 5G para o resto dos consumidores. Você acha que isso caminha para permitir que as operadoras forneçam 5G usando tecnologia chinesa para os consumidores e o governo vai ficar com outra tecnologia? Isso sairia muito caro até para o governo? O que você acha que pode acontecer? Acho que tem uma questão inicial aí, né, CD, que é o sentido que tem se colocar dentro do edital dessa natureza uma rede privativa governamental, né? Mais uma vez, né, nós também temos uma visão alinhada, vamos dizer assim, com os atores de mercado, né? E nós achamos que essa inclusão ela é despropositada. Se o governo quer fazer uma rede privativa, ele que pague uma rede privativa, né? Que seja com os recursos arrecadados no leilão, isso não tem o menor problema. Aí ele faz isso balizando a forma como ele quer que essa rede seja instalada. O que tende a acontecer? Um barateamento, não, perdão, um encarecimento dos custos para as operadoras e, consequentemente, para os usuários finais. Tá? Independente da modalidade, se eles vão dialogar ou não vão, se a rede privativa vai ser com exclusão total dos equipamentos da Huawei e por aí vai. Tá? Isso ainda não está claro. O que está claro para a gente é que nos parece que não faz sentido a inclusão de um elemento externo, tá, dentro desse edital de 5G. Né? Se dependesse aqui da nossa vontade, como representantes dos consumidores, isso estaria fora, o que permitiria, inclusive, CD, né, que parte desses investimentos fossem absorvidos por aquilo que a gente chama obrigações de universalização, né, que é o centro do edital. O edital vai arrecadar recursos, mas ele não vai ser um edital centrado na arrecadação dos recursos, como foi, por exemplo, no 3G. Ele vai impor uma série de obrigações às operadoras, tá? E isso nos parece o mais relevante, utilizar esses recursos para conectar quem está desconectado, mesmo que seja por meio do 4G. Tá? Então, você tem obrigações de expansão do 4G, você tem expansão das obrigações ligadas às redes fixas, que permitem com que os usuários sejam lá na ponta também conectados com redes fixas, isso nos parece o mais relevante. O que nós precisamos, e aí é o centro da conversa para a gente em relação ao edital, é aprofundar essas obrigações, tirar tudo que não tem a ver com isso e centrar as obrigações nesses processos e na expansão e qualificação das redes que permitam com que a gente tenha um cenário um pouco menos desigual. Hoje, a desigualdade da conectividade é brutal, né? Então, acho que essa é a grande questão, viu, CD? Utilizar todo esse processo e todo o edital para expandir obrigações e garantir que esse processo seja utilizado para conectar as pessoas agora. Porque o 5G, CD, vamos falar a real aqui para quem está nos vendo. Ele vai chegar na ponta depois de muito tempo, um processo de 5G puro ou não puro. Tá? Puro tende a demorar um pouco mais ainda. Tá? Então, exatamente por isso,
né, até para não tratar o 5G como se fosse a solução para os nossos problemas, né, é que nós precisamos usar o edital para conectar as pessoas não conectadas. O 5G não é a solução dos nossos problemas, CD. A gente já ouviu essa história muitas vezes, tá? Ah, o 3G vai resolver o 2G, o 4G vai resolver o 3G. Não. Isso aí a gente está falando de qualidade de conexão. Mas hoje, um bom 4G resolve boa parte dos problemas e das necessidades que nós temos hoje. Então, o foco deve ser conectar as pessoas e garantir que o processo de expansão do 5G seja minimamente razoável e, num prazo médio de tempo, seja disponível aos usuários. É legal. Explica para a gente, por favor, o que é 5G puro e a diferença do 5G não puro. É aquilo que a gente estava falando agora, né, CD? A gente pode optar por diretrizes que apontem para a necessidade de que as operadoras recomecem tudo de novo, né? Ou tem a opção das operadoras, né, vamos dizer assim, utilizarem parte do parque instalado, especialmente do 4G, fazerem uma série de adaptações, né, fazerem uma série de, vamos dizer assim, melhorias no sistema, com novas tecnologias, para oferecer esse 5G. Tá, e para o consumidor, qual diferença faria? Porque, inicialmente, entendo que se fossem trocar tudo, vai ficar mais caro para as operadoras, trocar todos os meus equipamentos. Mas aí elas já atualizam o equipamento depois. Então, que diferença faz entre o puro e o não puro para um consumidor? Sob a perspectiva do consumidor, você deu raciocínio, tem a ver com custos de implementação, né? Quanto mais caro for esse custo de implementação, mais devagar serão os investimentos das empresas na atualização ou troca do seu parque de transmissão, né? Então, a questão básica é essa, né? Nós vamos reduzir os custos dessa implementação para que os consumidores sejam beneficiados, senão o que a gente vai ter é uma rede 5G que vai conectar grandes centros e consumidores com maior capacidade, maior poder aquisitivo, né? E nós vamos manter, né, esse cenário de desigualdades e de exclusão que nós temos hoje nas áreas rurais, remotas e também nas periferias das grandes cidades. Aí, falando de desigualdade em áreas rurais, nós vamos para a segunda das duas grandes controvérsias, além dessa coisa da rede legada, a questão das antenas parabólicas. Você pode explicar para a gente, por favor, por que o 5G vai afetar a questão das parabólicas e por que o Sindicato Patronal das Empresas de Telecomunicação por Satélite fez uma reclamação ao TCU pedindo uma indenização? O que vai acontecer com a TV parabólica? Hoje, boa parte das pessoas, CD, isso não é uma realidade muito visível nos grandes centros urbanos, tá? Mas quem está em pequenas cidades, periferias, áreas rurais, conhece isso bem. Litoral, enfim, né? Que é o seguinte, boa parte das pessoas recebem o sinal de TV aberta, as emissoras clássicas, por meio de um serviço não regulado, que a gente chama de banda C, tá? Esse serviço, ele é feito para que as geradoras de televisão enviem o seu sinal para as retransmissoras de televisão. Então, eu jogo no satélite o sinal da Globo de São Paulo, tá? Para que outras emissoras afiliadas da Globo peguem esse sinal e possam, aí por ar, por VHF normal, tá? Retransmitir esse sinal para esses operadores, para as pessoas, perdão. Bom, é um serviço não regulado, mas que virou um serviço essencial para as pessoas, né? Nesses lugares, a única forma de se conectar à televisão é pela banda C, né? Onde a pessoa tem uma parabólica e conecta ali a partir de um decoder simples. O que acontece com 5G, né? Há uma visão, né? Tecnicamente, eu diria que não é muito discutível, já está consolidada, né? De que o 5G, quando entrar em operação, vai gerar ruído nesse espectro que é utilizado para parabólica. Vai gerar interferências, vai piorar e prejudicar a qualidade do sinal das pessoas que assistem TV aberta Brasil afora. Tá? Eu já li estimativas diferentes que cerca de 6 milhões a 9 milhões de famílias usam antena parabólica e o 5G afetaria essas pessoas. Isso é uma conta vezes 4, vai de 20 a 30 milhões de pessoas, né? Não é pouca gente, né? E nesses lugares, muitas vezes, você não tem internet, você não tem outras formas de se conectar ao mundo, e a TV aberta é uma fonte essencial de informação. Bom, isso posto, tem um problema colocado, né? O que vai acontecer, né? Tinham duas soluções em jogo, pelo que nós entendemos. A primeira era colocar filtros em todos os receptores de banda C,
o que também tem um custo, um problema de logística que não é pequeno. Acho que a gente aprendeu com a transição da TV aberta para a TV digital. E a segunda alternativa é você migrar, né, esse serviço não regulado, né, para uma outra faixa de frequência, o que também vai demandar uma troca de receptores, etc. e tal. Ou seja, o usuário que está lá nos rincões do Brasil, quando isso for feito, né, ele vai precisar trocar o seu decoder. E toda a conversa das emissoras de televisão, por meio das associações, parte desta premissa de que, feita essa opção, né, de mudança do espectro reservado a esse serviço de TV por satélite, vai ser necessário trocar os decoders de 6 a 9 milhões de residências. Isso é uma tarefa que é custosa, e tem uma dificuldade de logística também que é brutal, né? Então, eu acho que a reclamação das emissoras de TV parte dessa questão, que elas estão querendo utilizar recursos do edital, né, para ensejar esse processo de atualização e troca dos decodificadores Só da deixando claro população. para o leitor, que como vai ter um edital, vai ser o recurso do edital, então quem paga a conta, ao menos inicialmente, são as operadoras participantes, quer dizer, o Exatamente. sindicato não está A querendo lógica dinheiro do é... governo. O governo vai fazer um leilão, as operadoras vão participar e vão pôr dinheiro para, em tese, colaborar, contribuir com esta troca de aparelhagem para quem usa parabólica. É isso? E nos parece, nesse sentido, justo, viu, CD? Pensando sobre a perspectiva do usuário, que muitas vezes é muito vulnerável, de baixa renda de verdade. A gente está num momento econômico aí muito complexo, que não vai ser resolvido, né, em questão de meses, né? Então, nos parece justo que quem está com problema, né, de certa forma, também financie a resolução desse problema. E veja que esse é um problema que tem a ver com a vida do consumidor, então ele não pode ser desprezado. A gente não está falando aqui do mesmo custo, que tem a mesma natureza de uma rede privativa, como a gente estava falando aqui, que não é para o usuário relevante. Pode ser relevante da sua perspectiva nacional, etc. Tá? Então, nos parece, e eu acredito que parte dos recursos que vão ser recolhidos no edital merecem ter essa destinação, se de fato essa for a opção, por migração da faixa do espectro desse serviço da banda C. Legal, Diogo. E o que eu não perguntei sobre o leilão do 5G, o nosso leitor precisa saber? Eu gostaria de repetir algo que eu já falei, CD, que os nossos problemas em relação a esse cenário de conectividade são muitos. Nós vivemos num ambiente de exclusão e desigualdade no acesso ao serviço de telecomunicações mais importante que nós temos hoje. Não à toa ele foi considerado essencial, né, nas normas que foram expedidas logo que a pandemia começou. E não é necessariamente a tecnologia que vai resolver esses nossos problemas. O 5G, evidentemente, ele tem um salto de qualidade em relação à capacidade de tráfego e também em relação à latência, que é o tempo de resposta do serviço. Ele traz uma série de inovações, tá? Agora, boa parte dessas inovações, elas não vão ser perspectivas para o usuário final. O que o usuário quer é uma conexão de qualidade para fazer o uso da internet da forma como nós conhecemos hoje, para assistir vídeo, acessar serviços, etc. e etc. Então, o que nós precisamos ter em mente é que acreditamos aqui que o mais importante neste momento é se utilizar desse edital e desse processo de migração para conectar as pessoas e não para conectar o agronegócio, não para conectar objetos e por aí vai. Tudo isso é importante. Agora, o país precisa encarar a prioridade de frente, sem tergiversar. E a prioridade é a gente garantir um ambiente de maior equidade, onde as pessoas não sejam excluídas desse novo mundo e, portanto, excluídas de muitas outras coisas. Como a gente está vendo, né? A internet é a porta de entrada hoje para praticamente tudo, né? E essa deve ser a prioridade nacional. Se a gente tivesse encarado essa prioridade há 20 anos, CD, a nossa situação hoje seria outra. Agora, é preciso dizer que sucessivos governos, com diferentes matizes ideológicos, muitas vezes antagônicos, todos eles não encararam essa tarefa de frente. Tergiversaram, acharam que a dinâmica de mercado sem remédios ia dar conta de conectar o nosso país, e hoje está claro que não vai. Então, acho que esse seria o nosso grande recado. Usar esse processo para cumprir aquilo que precisa ser feito e para dar conta de melhorar esse cenário de extrema desigualdade que nós temos hoje. Tá certo, Diogo. Eu conversei com o Diogo Moisés, ele é doutor em processos e meios audiovisuais pela USP
e coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Diogo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu que agradeço, CD. Foi um prazer conversar, papo bom, prosa boa, estamos à disposição.